Pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês da agricultura informada. Depois de um dia de trabalho, trabalhando com a equipe da empresa, fazendo algumas leituras com o professor que me assiste. E ao final de tarde, vendo esse pessoal embora, uma emoção muito grande, Um sentimento positivo muito forte tomou conta de mim e eu achei que eu deveria vir aqui compartilhar isso aí com vocês, para abrir um pouco a consciência sobre esse trabalho que é tão bonito e é pouco divulgado. Então, estou aqui hoje, numa sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, dia em que o Brasil vai jogar na Copa, então tá todo mundo ali na torcida. E eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho do conceito, um pouquinho dos bastidores para vocês, então não vou entrar muito na parte teórica, mas saibam que quando a gente trabalha com a agricultura informada, o nosso olhar está na visão sistêmica, está na visão holística do processo, e a visão holística do processo, ela tenta entender ali quais são todos os elementos que compõem a estrutura energética e informacional de uma empresa. A gente tenta olhar também para os diferentes níveis que geram estímulo e resposta dentro dessa empresa para trazer resultados, e a gente leva tudo isso aí para o prisma das interferências que são positivas, ou seja, que geram mais prosperidade, mais saúde, mais abundância, mais alegria, Então, ou seja, que estão em fluxo com as leis naturais, divinas, imutáveis. E a gente também tenta ler ali aqueles campos dissonantes, que tem informações ali que geram interferências destrutivas, ou seja, gerando escassez, gerando problemas, perda de saúde, dificuldades, desequilíbrios de todos os tipos. E hoje, depois desse dia, estava trabalhando, a equipe, vendo o pessoal ir embora e pensando, refletindo sobre a vida, o que essas pessoas estão passando no dia a dia, o que elas estão levando para a casa delas, o que elas estão carregando da casa delas para a empresa, em termos emocionais, em termos mentais. Então, o que é que se passa, de dificuldade, de desafios, quais são os traumas que cada uma dessas pessoas carregam, quais são os sonhos e as frustrações que estão ali, às vezes, atormentando ou passando pela cabeça delas. Como é que tudo isso aí acaba desencadeando uma resposta na família delas, e como essa questão familiar acaba interferindo na eficiência ou na qualidade dela dentro do serviço, na capacidade cognitiva de assimilar as situações, de estar ali atenta, presente e tudo mais. Então, refletindo a respeito disso e contemplando a beleza desse trabalho da agricultura informada, porque a gente desce nesse nível. A gente tem um cuidado com as pessoas, a gente tem um cuidado com as plantas, a gente tem um cuidado com os solos, a gente tem um cuidado com os animais, a gente tem um cuidado com os micro-organismos, a gente tem um cuidado com uma série de elementos ali que, pelo nosso olhar, são fundamentais e estão totalmente ali atrelados aos resultados da empresa como um todo. E pensando um pouco mais sobre tudo isso aí, observando ali que foi um dia de trabalho que a gente estava visando minimizar o padrão de estresse dessas pessoas, minimizar ali as questões emocionais, os desequilíbrios emocionais, minimizar ali dissonâncias mentais, no sentido de linhas de raciocínio, ou seja, equilibrar a parte mental, equilibrar ali um pouco as emoções, abençoar a vida dessas pessoas, para que ela possa criar uma condição íntima, para que possa esse campo influenciá-la numa condição íntima mais equilibrada, para que ela possa dar conta das adversidades que vão chegar para ela na jornada evolutiva dela, no dia de hoje, no dia de amanhã.
né? Para que essas pessoas deem conta de lidar com os desafios que elas estão passando de uma maneira menos turbulenta, para que elas possam, em família, começar a gerar respostas mais positivas, respostas comportamentais. Então a gente consegue contribuir dessa maneira, e hoje foi um dia que a gente estava fazendo esse trabalho, a gente estava fazendo as medições, e a gente estava tentando entender as interferências e uma série de fatores, e a hora que eu saí, que eu vi o pessoal indo embora, eu olhei para tudo isso aí e eu falei, que bênção, que trabalho abençoado, que essas pessoas estão indo embora mais abençoadas, porque através de tudo isso aí, a gente está criando um impacto positivo na sociedade e que de fato vai retornar para nós, porque elas vão voltar para trabalhar com mais disposição, com maior satisfação, com mais alegria, e assim a gente gera, né, um círculo virtuoso. Mais para frente eu vou fazer um vídeo a respeito do conceito de reurbanização, mas queria compartilhar isso aí com vocês, né, a beleza, o cuidado que a gente tem nesse trabalho da agricultura informacional, que a gente olha para tudo isso aí com muito carinho, né? Esse cuidado é um valor muito forte e eu quero ir abrindo esses conceitos com vocês, quero ir trazendo a teoria que está atrás nos bastidores, que nos permitem fazer esse tipo de trabalho, para que vocês possam buscar, se for o caso, um profissional adequado que leva, né, esse tipo de solução, para que vocês possam saber que isso existe e, se for o caso, participarem desse movimento. Pessoal, era isso, só queria compartilhar. Um beijo para vocês e até a próxima.